Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de abril. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, postando Reels, resenhas em foto e estou online nos Stories também. E, gente, mais um recadinho. Agora eu sou associada da Amazon, tem um link de associado, então todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição com um link, e comprando por esse link você ajuda aqui o canal. Eu recebo uma pequena comissão que não muda nada no valor da sua compra, e com esse dinheiro eu consigo então trazer mais livros, mais conteúdos aqui pro canal e pra vocês, consequentemente. Quem puder, compre pelo meu link, eu agradeço muito. Esse mês eu li até que relativamente bem, estou até surpresa. Provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, por conta do vídeo que já saiu aqui de lendo um livro por fim de semana, então isso alavancou bastante minhas leituras e eram livros bem curtinhos, com certeza isso ajudou. E vamos lá, o primeiro que eu li então esse mês já foi um desses curtinhos, que foi O Nariz, do Nikolai Gogol, e esse aqui eu dei 2,5 estrelas. Eu acho que ele é muito mais um livro assim pra quem já tem um estudo talvez, ou um conhecimento maior de autores russos. Não conheço muito da história russa e nem de literatura, esse foi o meu primeiro contato com qualquer livro do tipo de narrativa de autor russo, e eu achei a história um pouco confusa. A Antofágica, ela disponibiliza uma aula sobre a obra, então isso ajudou bastante a entender o porquê dessa história, porque eu achei ela meio sem sentido em diversas partes. Foi interessante e com a aula se tornou um livro muito mais compreensível, mas ainda assim não inspirou nada em mim, então eu acabei dando 2,5 estrelas. Depois eu finalizei o 100 Anos de Solidão. Ele tem uma cinta, aqui eu já terminei e acabei não colocando, mas ele vem com a cinta aqui com o nome do livro, né? Então eu finalizei, na verdade eu comecei ele mês passado, eu li a maior parte dele no mês passado mesmo, mas não consegui terminar, foi uma parte de... eu acho que foi leitura conjunta, mas enfim, de qualquer jeito não consegui acompanhar. E aí eu terminei esse mês, mas foi uma jornada incrível, eu amei esse livro de paixão, estou muito curiosa para ler outras coisas do Gabriel Garcia Marques, foi meu primeiro contato com o autor. E foi uma história muito, muito louca. Eu tava esperando algo mais história de vida, normal, narrando os 100 anos dessa família, mas também tem um pouco de realismo mágico inserido aqui. Favoritei, dei 5 estrelas. É um livro um pouco lento, os capítulos, são longos, tudo aqui é meio longo, então eu demorei pra ler, mas não senti que foi cansativo. Inclusive eu tenho até aqui um guia da família, gente. Peguei na internet e imprimi e deixei aqui com o livro, porque é a história disso, A gente começa então com o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, que são primos, e eles se casam. Vão começar essa família, No começo, inclusive, a Úrsula, ela não quer ter filhos com ele, porque eles são da mesma família, e ela tem essa crença de que se pessoas da mesma família se casam e têm filhos, esse filho nasce com um rabinho de porco. E isso ela cita durante toda a história, porque assim, essa história ela tem muitos temas delicados. Ela mostra pedofilia, ela mostra muito incesto ligados nisso. Eu demorei muito tempo, inclusive, pra aceitar esses assuntos, pra aceitar que, ele tá narrando uma história, uma outra época, e que não necessariamente uma coisa que o autor é condizente, sabe? Então tem bastante. E aí vai narrando a partir daí quem são os filhos. Aqui fala um pequeno resuminho também o que aconteceu com esses filhos, até o último, 100 anos então dessa família, e todos eles acabam tendo o mesmo nome. Então José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, eles têm o José Arcádio e o Aureliano, e aí a partir daí todos os homens da família são Arcádio ou Aureliano. E não só dividem o nome, como dividem características. Então o Arcádio é sempre aquela pessoa mais brutamontes, forte, ativa, enquanto o Aureliano é sempre uma pessoa um pouco mais calada na dele, mais solitária, mais tímida. E aqui a gente vai acompanhar toda essa geração até o último Buendia, e é fantástico. Em diversas partes eu ficava abismada com as coisas que estavam acontecendo. Inclusive eu escrevi bastante nesse livro, grafei com lápis. Eu não gosto de usar marca-texto mesmo, mas não só marquei aqui do lado várias coisas, como fiz anotações e grifei assim com o lápis diversas partes, porque eu não conseguia ficar calada, sabe? Eu não conseguia só ler e internalizar isso aqui. Eu tinha que escrever coisas nos cantos com a minha opinião, como, gente, o que tá acontecendo? Porque
E eu não sei, gente, toda vez que eu olho pra esse livro, eu sinto tudo de novo. Eu me sinto muito próxima desses personagens, dessa família. A história no final, eu já tava em lágrimas. Como tudo se amarrou e o fato de ter toda essa parte de realismo fantástico que te pega do nada. Então, tipo, tá falando a história normal, ponto a ponto, e de repente uma das personagens levita até o céu e vai embora, sabe? Tipo, hã? E no final até a capa faz todo sentido, com as formigas vermelhas, as borboletas, tudo faz sentido. Gente, que livro, que autor. Eu estou curiosíssima para ler outras coisas dele, inclusive tenho aqui em casa O Amor nos Tempos do Cólera, e quero ler também. Mas eu não sei se algum vai superar esse, porque foi uma jornada assim... Meu Deus. É um desses livros que eu sinto que um dia eu vou querer reler sim, sabe? Ele realmente só é bem denso e demorado. Eu levei mais ou menos um mês pra ler, o que pra mim, assim, no meu parâmetro é demorado. É um tempo excessivo num livro, ainda mais se é um livro como esse que eu estava lendo todos os dias, não é? Tipo, larguei e depois peguei de novo. Eu li todos os dias, mas mesmo assim... Foi uma leitura um pouco mais densa e eu amei. E cada um tem a sua própria característica, apesar de terem os mesmos nomes, então na maioria das vezes eu ia mais pela característica do que pelo nome, mas ele tem um pequeno guia, assim como o meu, lá no começo do livro, mas mais dizendo quem nasceu de quem é irmão de quem, sem características muito além disso. E esses personagens, né, os primeiros... eles fundaram esse lugar onde eles moram. Então não só a gente vai ver essa família, a gente vai ver o começo e o fim desse local que eles fundaram. Então isso é muito legal. Depois eu li Véspera, da Carla Madeira. Também tá no vlog, então esses aqui eu não vou falar muito. O Nariz, Véspera, os próximos que eu vou mostrar, todos estão nos 2 vídeos que eu postei, parte 1 e parte 2, de lendo um livro por fim de semana, então eu discorri muito mais sobre esse livro por lá. Vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse, mas eu favoritei esse. Eu gostei muito da história, eu li assim sem conseguir largar, porque realmente a história me prendeu. Muitos personagens aqui eu me apeguei, eu queria botar o Caim num potinho e proteger, e o Abel me gerou emoções muito conflitantes. Foi um livro assim bizarro. Eu só tive um probleminha no final, porque eu achei que o final foi um pouco apressado em uma das partes. Ele é dividido, né, em passado e presente. Eu achei que a parte do presente acabou de forma muito abrupta, um pouco difícil na fala hoje. Então, foi o meu único problema assim com esse livro. Também tem temas delicados, também vai ter abuso, também vai ter estupro, vai ter morte, enfim, fiquem ligados, temas delicados, mas a escrita da Carla Madeira é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Eu amei essa escrita. E os personagens, eu marquei muita coisa também nesse livro, e é o tipo de livro que qualquer parte que eu abro e leio a frase que eu marquei, eu fico tipo, caramba, sabe? E repensando essa história. Esse aqui ele vai falar então de uma mulher super religiosa que se casa com um homem, e eles acabam assim não tendo uma relação muito saudável, muito amorosa. E aí essa mulher engravida de gêmeos, e como uma forma de vingança assim contra essa mulher por uma pequena briga que eles tiveram, o homem vai e nomeia os 2 meninos de Caim e Abel. Pra mulher que é super religiosa, isso é tipo um caos na vida dela. E ela passa a partir daquele momento a viver em função disso, em fazer com que esses gêmeos sejam amigos, que eles sejam totalmente iguais, para que eles não sigam o mesmo caminho da história bíblica. Então, tem isso, né? A gente tá vendo o crescimento desses 2 meninos e como foi quando eles realmente tiveram que ingressar na escola, porque a partir daquele momento eles passaram a ter características e gostos muito diferentes, né? Eles não conseguem ser a mesma pessoa. E isso causa um rebuliço na vida dessa mulher, porque ela realmente quer que eles estejam ali juntos, melhores amigos o tempo todo, iguais, para que nada saia errado. Então, é isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um paralelo com uma história no presente de uma mulher que tá num relacionamento com um homem, que é o Abel, do Caim e Abel. Ela sente que esse cara não dá a mínima pra ela e o tempo todo ignorando, e ela pensa, vou pedir o divórcio. Ao mesmo tempo ela tem um filho, e esse filho tá ali exigindo a atenção dela, e tudo que ela consegue pensar é no homem. E aí, em um determinado momento em que ela se estressa com a situação, ela larga ele na rua e sai de carro, se arrepende logo em seguida, mas quando ela volta ele não tá mais lá. Então a gente tá com esses 2 paralelos aí da história. E é isso, amei, favoritei esse livro. Tudo é Rio já foi uma experiência fantástica, e esse aqui superou. O próximo também, falei no outro vídeo, Calmaria Forçada, da Rosane Montalvão. É um livro de suspense psicológico. Maravilhosa essa capa, gente, eu não consigo, olha isso. O livro todo é lindo, ele tem umas ilustrações aqui por dentro também. Eu achei esse livro um pouco fraco. Tava com uma expectativa um pouco diferente, acabei dando 3 estrelas. Ele foi legal, mas eu achei que ele construiu muito e entregou pouco no fim. Eu não gostei do final, não gostei da forma como acabou. Eu achei que, não sei,
não gostei, eu falei mais ali no vlog, então lá tem a minha opinião um pouco mais estendida, mas no geral eu achei uma história apenas ok, que foi boa pra passar o tempo, que eu até me imagino realmente relendo um dia, porque ela tem essa vibe sobrenatural e filme de terror, mas assim como filmes de terror, a maioria acaba de uma forma bem podre, então não gostei muito. Aí os próximos eu li em e-book, então vou deixar a capinha por aqui. Eu li Kim Ji-young, nascida em 1982, da Cho Nam-joo, e dei 4 estrelas. Eu gostei bastante dessa história, é uma história bem curtinha, vai narrar a vida de uma mulher coreana na Coreia. A gente começa o livro com essa personagem, que é a Kim Ji-young, e o marido dela, e ela de repente começa a apresentar traços meio psicóticos, talvez, algum problema que ela começa a se passar por outras pessoas, que às vezes ela nem teve uma relação muito próxima, como uma amiga antiga do marido, como a própria irmã. Ela começa a ter esses episódios, e aí quando isso explode, quando ela tá na casa da família do noivo e ela começa a agir como se fosse outra pessoa e os familiares acham isso desrespeitoso, a história é cortada e a gente volta pra quando ela nasceu e vai narrando desde esse momento, de quando ela nasceu até ela chegar à vida adulta e se casar. E é aí que a gente vai vendo os vários abusos que uma mulher coreana passa, como por exemplo, a Kim Ji-young, ela foi a segunda nascida na família dela, então a primeira foi uma mulher, a irmã mais velha dela, depois ela, o que significa que dentro de uma família coreana isso já era um grande problema, porque a família coreana só é consolidada e aceita quando ela tem um homem nascido. Então tem essa grande pressão em cima da mulher de que ela tem que fornecer um herdeiro, né? Ela tem que gerar um homem na família, e enquanto nascem mulheres isso é totalmente inútil, tanto que todas as vezes que ela anuncia que está grávida, a mãe da Ji-young anuncia que está grávida, é uma felicidade. Quando ela anuncia que é uma menina, as pessoas respondem com tudo bem, o próximo vai ser um menino, ou tudo bem, da próxima vai dar certo. Então esse nascimento é basicamente anulado, e inclusive eu gosto muito desse livro porque a autora ela vai fornecendo dados científicos ao longo de toda a leitura. Então ela cita, por exemplo, que o aborto era legalizado para mulheres que descobriam que iam ter meninas. Então a partir do momento que ela descobria que o sexo da bebê era feminino, ela tinha permissão legal para abortar, como se fosse ali lado a lado com quando o bebê nascer causa risco de morte à mãe, quando se descobre alguma doença genética. Ali par a par está o sexo ser menina, também podia abortar. E aí logo em seguida ela coloca um trecho, uma citação científica, não no texto, né, ela coloca só um asterisco ali que você vê depois ou no rodapé, que prova que aquele dado é real. E isso é bizarro, porque toda vez que tinha esse dado, eu sentia que o livro ficava 1000 vezes pior, porque não é uma ficção, é real. E o final do livro também é de deixar assim qualquer um super irritado, porque uma pessoa narrando aquela história, depois você descobre quem que tá narrando a história da Kim Ji-young, e você percebe que a pessoa não aprendeu nada e aquele ciclo se repete. O que é mais bizarro também é que a gente tá vendo essa história de uma mulher na Coreia, mas é muito relacionável com a gente. Alguns pontos, claro que não, né? Algumas partes de cultura mesmo coreana não se relacionam, mas a parte de ser mulher e muitas das coisas que ela passa se relacionam demais. Como o pai dela, em determinado momento, ela é perseguida por um jovem que estuda com ela num curso à noite, e ele diz que ela é gentil com ele, o que significa que, obviamente, ela tá dando abertura. Ela liga pro pai buscar ela no ônibus, e ele vai, uma mulher também ajuda ela, desce do ônibus no ponto errado só pra ficar ali com ela, pra não acontecer nada. E o pai chega, busca ela e tudo bem, mas quando chega em casa, quem sofre, assim, é ela, porque ele começa a questioná-la por que ela tem que fazer curso, porque o curso é longe, porque é à noite, porque ela tem que se vestir daquela forma, sabe? Então, a culpabilização dela. Além do fato de que realmente, assim, em casa, são as mulheres que fazem as tarefas, ela cozinha, ela lava, ela limpa, e o irmão, o homem que nasceu, o herdeiro, não precisa fazer nada. Nada, ele só observa. A tarefa dele ali é ter nascido e se tornar herdeiro. Inclusive, tem várias partes em que elas citam que elas, as irmãs, têm que trabalhar para poder pagar a faculdade do irmão. E aí depois elas podem pensar no que elas querem fazer. Então, assim, é um livro bem difícil de ser digerido, mas eu achei muito interessante e importante. Próximo livro, também de autora coreana, é Uma Vegetariana, da Han Kang, e esse eu dei 2,5. Era um livro que eu tinha muita expectativa também. Ele também vai falar bastante da cultura coreana, mas eu achei a história, assim, em diversas partes também. Chegou um momento em que eu não
não sentir propósito naquela história. Basicamente vai ser, acho que em 3 partes. E vai falar sobre uma mulher coreana que de uma hora para outra, ali, por causa de alguns sonhos que ela vem tendo, ela decide se tornar vegetariana. E isso causa uma disruptura e um caos enorme em toda a família, no marido, na irmã, no cunhado, nos pais. Todo mundo acaba se envolvendo nessa história e gera um caos tremendo somente esse fato de ela ter se tornado vegetariana. Então o primeiro capítulo, a primeira parte é narrada do ponto de vista do marido dela, a segunda parte do cunhado dela e a terceira da irmã. E muitas coisas acontecem durante essa história, eu acho que é uma das mais curtas, inclusive. Também tem histórias de violências, abusos físicos e psicológicos. E não sei, gente, eu tava muito interessada na história durante todo o tempo. Quando chegou na parte da irmã, eu já tava sentindo que, tipo, bizarro. Tem uma parte meio, não sei, não chega a ser um realismo fantástico, mas uma parte em que dá muita vazão ao problema psicológico que a personagem tá passando. Faz parecer que é real, não é uma coisa da cabeça dela, não sei. Eu achei que no final ficou um pouco sem propósito e o final eu não gostei. Então foi uma experiência muito boa de leitura, mas no geral o livro não me agradou tanto. Mas assim, novamente, foi uma experiência muito boa por ter sido fora desse eixo normal que a gente tá acostumando. Eu ando lendo muitas autoras coreanas e tô gostando bastante do estilo de escrita e dessa parte toda cultural, né, que é muito diferente. O próximo livro que eu li foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, também li no Kindle, vou deixar por aqui. E esse eu acho que eu dei 3,5 ou 4, não tenho certeza agora, porque eu não anotei ainda. Mas também é uma história muito forte, eu só li livros pesados, né? Depois de Calmaria Forçada foi só ladeira abaixo. É um livro muito, muito difícil também. Vai ser do ponto de vista do filho. O pai desse garoto faleceu. Garoto não, já é um adulto, né? Mas o pai dele faleceu e ele encontra diários e cartas e etc. E com isso, ele vai escrever e narrar a história do pai para o próprio pai. Então ele escreve o livro sempre se referindo a você, como se ele estivesse tendo uma conversa com o pai, discutindo ali toda a história de vida dele mesmo. Por aí a gente vê como ele conheceu a mãe do menino, a gente vê um pouco da história dele também, que é basicamente uma história de preconceitos, de racismo, de se descobrir uma pessoa preta, que é o que acontece com eles. Então, várias partes bem fortes do livro, onde esses personagens ali na infância, no começo da adolescência, mas na infância, né, de repente os pais têm que parar e ter uma conversa de, olha, você é uma pessoa preta, sua pele é diferente da dos outros e você vai sofrer por isso. E é um baque na vida dessas pessoas, dessas crianças principalmente, de ver que somente isso é o motivo deles estarem sendo maltratados, de eles serem parados pela polícia diversas vezes na vida sem motivo. E o final do livro também é muito frustrante, porque é isso, você vê o círculo se fechando, esse círculo vicioso em que parece não ter uma escapatória, e isso é extremamente frustrante, injusto, né? É uma coisa injusta mesmo, de você ver tudo aquilo que o personagem tá narrando desde o começo do livro como sendo errado, continuar sendo errado no final, quando você descobre ali a causa da morte do pai. Foi uma história muito forte, eu fiquei bem emocionada no final, é muito triste. Narra também diversas violências, principalmente físicas e psicológicas. Narra também coisas que muitas vezes você não presta atenção, como por exemplo, não só a parte desse racismo escancarado, mas também a parte de pessoas com fetiches nisso, né? O fetiche de estar com uma pessoa preta, e é bizarro também, ele narra isso em algumas partes desse livro, e foi uma coisa que me chocou demais, me deixou muito abismada, e enfim. Outra leitura muito necessária e que eu gostei bastante, gostei do estilo de narrativa também. Eu dei 3,5 ou 4 porque eu achei que em diversas partes ele foi muito lento. O tipo de narrativa às vezes dava uma decaída e eu ficava meio demorando ali pra passar as páginas, né? Mas de resto, ótima leitura. E aí com isso finalizou, também tá naquele vídeo, tá? De livros curtos. E aí com isso finalizou esse projeto. E o último livro que eu consegui finalizar no mês foi o audiobook de The Southern Book Club's Slaying Vampires, do Grady Hendrix, que provavelmente em algum momento a Intrínseca vai trazer. Ela já trouxe O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu li ano passado e gostei, mas esse aqui eu amei. Dei 5, 4? 4,5? Não sei, dei uma nota alta aí. Eu acho que eu dei 4 estrelas. O começo dele é muito lento. Muito lento. Tipo, real. Quase na metade do livro eu ainda tava, tipo, meio assim. Mas também por ser audiobook. Acho que se eu tivesse lendo realmente, teria ido mais rápido. Eu sou um pouco mais lenta em audiobooks. Mas vai falar desse grupo de mulheres sulistas, que tem um clube do livro. No começo desse clube, ele é chefiado aí por uma dessas mulheres que é super snob, nariz em pé, e ela só coloca livros clássicos, e em determinado momento a personagem principal, que é a Patricia,
ela não consegue finalizar um desses livros e é ela que vai comandar ali a discussão e ela tenta dar uma enrolada e essa mulher acaba percebendo que ela não leu e ela pergunta se as outras leram e ninguém leu. Então elas saem do clube e fundam um outro pra ler livros de true crime e terror. Óbvio que isso já me chamou muito mais atenção. Elas leem livros do tipo Ted Bundy, da Anne Rule, sabe? Super legal. E aí no meio disso tudo, um homem se muda ali pra rua delas e a Patricia acha ele muito suspeito. Ela começa a suspeitar que ele vende drogas, que ele abusa de crianças e em determinado momento que ele é um vampiro. E ela tem que convencer as amigas dela ali do clube dessa situação e tentar tirar ele da cidade porque ela tá morrendo de medo, e ele já é super próximo da família dela, janta com eles todas as noites, os filhos dela amam ele, mas crianças de um bairro vizinho e pobre começam a sumir. Ela nota ali que pode ter sido ele, de acordo com algumas semelhanças. E a partir daí a história é muito legal, quando começa essa parte mais de investigação, né? Tem cenas muito bizarras de, tipo, ter causado asco mesmo, sabe? De eu ter ficado arrepiada, umas cenas muito nojentas, que aconteceram também em O Exorcismo de Minha Melhor Amiga. Então, talvez seja uma característica do autor aí, ele consegue escrever umas cenas bem gore, coisa de filme de terror. Eu acho que essa é a característica principal dos livros dele até agora e o motivo de eu ter gostado tanto desse autor até o momento, que é o fato de os livros serem todos nessa vibe de filme de terror dos anos 80. Isso é muito legal. Então gostei. O audiobook também é bem legal. Eu senti só que a narradora não consegue diferenciar muito, assim. Teve alguns personagens que quando ela falava eu não conseguia sacar quem era. Mas foi um audiobook bem interessante. Por enquanto o livro só tem disponível em inglês, mas eu acredito que a Intrínseca vai acabar trazendo, porque ele é um livro que explodiu muito lá fora e o autor também tá bem estourado, então eu creio que ela vai trazer, eu espero que ela traga, porque eu gostaria de ter esse livro também, pessoalmente, na minha mão, edição física, porque eu gostei bastante. Gostaria de reler em algum momento em mãos, sabe? Pra ver se realmente o começo é muito lento ou se foi uma coisa de audiobook mesmo, que eu demorei pra ler, mas gostei bastante. E a última coisa que eu li esse mês foi um volume de Tower of God. Eu li o segundo volume e acabou de entrar num dos meus arcos favoritos, que é o Arco da Coroa. Eu gosto muito desse, então estou animada. Foi um volume legal também, os traços ainda estão horríveis. O autor melhora o traço depois, mas eu acho ele muito feio nesses primeiros volumes. Mas enfim, tá bem bonito. Divide em páginas pretas e brancas. Aqui tem só o comecinho em preto, né? Aqui. E aí aqui tudo em branco. Então são edições bem bonitas, eu gostei da capa. Esse é um dos meus personagens favoritos, então estou gostando. E eu acho que é isso, gente. Isso foi tudo que eu li esse mês. Aí pro mês que vem, vamos lá. Pra esse mês ainda, né? Estou na leitura de Billy Summers, do Stephen King. Era pra ter terminado esse mês, leitura conjunta com o Clube na Manita, mas eu não consegui finalizar. Eu estou em 46 ou 47%. Estou dividindo a leitura em livro físico e no Kindle. E eu senti que o livro é muito lentinho no começo também. Muitas pessoas também falaram isso lá do grupo. E ele só pegou no tranco mesmo agora, lá pros 40%, que começa a ficar bem power mesmo. Tem gente que gostou desde o começo, eu senti que ele tava bem lentinho. E agora pegou no tranco, então tô gostando bastante agora. E pretendo finalizar aí logo nesse começo de mês. Era pra ter lido agora em abril, mas não rolou, então vai ficar pra maio mesmo. Esse aqui com certeza tá na minha lista pra ler esse mês. Também acabei de começar o Gallant, da V. Schwab. Fiz um unboxing desse aqui lá no Instagram, então não se esquece de me seguir por lá. Eu só comecei, gente, tá aqui, inclusive um marcadorzinho de borboleta que eu fiz de origami, muito fofo. Eu estou apaixonada. E até agora tá interessante esse livro. Aquele ali, inclusive, o Billy Summers, vai falar de um atirador, de um assassino de aluguel que decide fazer o seu último trabalho, né? A história dessa aí, né? Ele vai decidir, ele quer que seja o último trabalho dele e é um trabalho grande, ele tem que assassinar um cara que tá na cadeia esperando o julgamento. Ele acha, as pessoas que contratam ele acham que ele vai liberar alguma informação ali no julgamento pra tentar diminuir a pena e eles não querem que isso aconteça. Então esse é o trabalho dele, ele se muda pra uma cidade pra ficar ali mesclado ali no meio e ao mesmo tempo ele começa, pra fazer um disfarce, a escrever um livro. Ele se faz ali de escritor, só que ele acaba gostando dessa parte de escrever o livro e começa a contar a própria história nesse livro. Então a gente tá acompanhando por aí e eu tô gostando bastante. E Gallant, gente, eu nem sei direito sobre o que se fala, sério, não sei.
Eu sei que é sobre uma menina que é muda. A mãe dela morreu e deixou um diário que fala pra ela não vá pra Gallant. Não sei nem o que é isso. E em algum momento ela recebe um convite pra ir e decide que vai. É só isso que eu sei. Eu vi que tem muitas pessoas gostando, muitas pessoas não gostando. E pelo que eu entendi é um livro mais pra middle grade. Então um livro bem jovem. Middle grade seria o infanto-juvenil. É um livro mais infanto-juvenil. Então eu tô tentando ir com essa mente pra não me decepcionar. E vamos ver, o começo até agora eu achei bem interessante, mas eu li só 21 páginas. E eu fiz uma votação lá no Instagram para as pessoas de lá decidirem qual livro eu ia ler a seguir, junto com Billy Summers. Não adiantou em nada, porque ficou 50% para cada livro que eu coloquei ali na seleção e eu acabei fazendo em sorteio. Mas me siga lá pra você me ajudar também com essas coisas. E tá aqui, vai ter resenha assim que eu terminar. E o outro que tava nessa votação e que eu vou ler logo em seguida é o Príncipe Cruel, da Holly Black, que faz parte aí da trilogia do Povo do Ar, que eu quero terminar de ler logo, se possível, esse ano. Com certeza esse ano, então já vou ler o primeiro e tentar já engatar nos outros. E quando eu terminar de ler todos, aí eu faço um vídeo geral ali com toda a trilogia. Esse aqui é um livro de fantasia de féricos. É tudo que eu sei. E pode continuar assim. E é isso, galera. Esses são os livros assim que eu quero ler esse mês, com certeza. E, se possível, eu gostaria... Ai, meu Deus, hoje tá muito difícil o negócio da dicção. E, se possível, eu gostaria também de acrescentar esse mês O Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin, que é o segundo livro dessa trilogia, que eu não lembro o nome, Terra Partida. Então eu li o primeiro em janeiro, talvez, fevereiro, não me lembro. Gostei muito do livro, então aqui tá a continuação e eu quero ler logo. O primeiro foi simplesmente perfeito, então eu estou animada aqui pela sequência. E é isso, galera, esses foram todos os livros que eu li esse mês e alguns dos livros que eu quero deixar aí pra ler mês que vem. Esse mês, na verdade, né, já é maio, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Abre aqui a descrição pra dar uma olhada nos links dos livros que foram citados aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!